6 horas em ponto. O entrevistado de hoje é o deputado Loester Carlos Gomes de Souza, do PSL, ou conhecido como Tio Trutes. Bom dia, como vai o senhor? Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Antes de começar esse nosso papo, eu preciso saber, o senhor prefere deputado Loester, deputado Tio Trutes, como o senhor prefere? A gente adotou em Brasília agora o nome parlamentar Loester Trutes. Loester Trutes. Mantivemos o Loester da família e o Trutes quando a gente ficou conhecido. Aí fica fácil, né? Fica fácil. E ninguém sai na bronca, nem a família, nem os Nem eleitores. a família, nem os eleitores. Tá certo. O senhor faz parte, né, do partido do presidente, o PSL, que hoje tem a maior bancada na Câmara Federal. O senhor está aí trabalhando, inclusive vai daqui a pouco, né, para Brasília. Isso. Daqui a pouco vai para Brasília. Agora, a gente vem acompanhando pelo noticiário, principalmente, né, as falas dos membros do partido, que são repercutidas aí nas redes sociais. E a gente vem percebendo, parece que dá uma nítida impressão, às vezes até de falta de sintonia, né, entre os membros do partido. Você não acha que isso pode prejudicar, de certa maneira, a aprovação de alguns projetos importantes do governo, como, por exemplo, aí, a reforma da Previdência? Eu acho que discussão em todo grupo grande sempre vai haver, né? O PSL era um partido de 2 deputados, agora é um partido de 55 deputados. Normal haver divergências, né? Ali a gente tem de delegado da Polícia Federal que operou na Lava Jato, a influencer digital, ex-jornalista, é um partido bem heterogêneo, né? Então, acho que é normal ver essas divergências assim, mas todo mundo está muito imbuído na aprovação da reforma. Mas isso pode prejudicar, você acredita? Eu acredito que não. Acredito que isso também a gente é a primeira legislatura, essa 56ª, da tão forte influência das redes sociais, né? Então acho que isso sempre houve, só que agora de alguma forma ela é um pouco mais externada. Já já nós vamos falar mais da reforma da Previdência, mas antes quero falar de um episódio que ocorreu no início do ano. O senhor, a senadora Soraya Tronic e outros parlamentares foram à China, a convite do governo, para conhecer o país e também ter contato com empresários, né, e políticos chineses. Alguns setores do governo Bolsonaro criticaram, né, essa visita, principalmente os setores ligados ao filósofo Olavo de Carvalho. Isso também não mostra um pouco dessa falta de sintonia? Como o senhor avalia, né, vários grupos tendo várias opiniões? Na verdade, a gente não recebeu nenhum tipo de crítica vindo do governo ou de integrantes do governo. Na verdade, a crítica foi do filósofo. Que gravou um vídeo, Isso, que gravou um vídeo, inclusive, e uma repercussão de alguns seguidores dele, né? Mas os seguidores não acabam sendo também alguns membros do partido que acreditam, que confiam nesse trabalho desse que é chamado de guru do governo Bolsonaro? Na verdade, alguns membros do partido, mas filiados, nenhum membro do governo. Então, assim, todo sul-mato-grossense sabe a importância dos países asiáticos aqui para o nosso agronegócio, né? A gente conseguiu reverter alguns entraves que tinha na nossa balança comercial já com essa viagem. O presidente volta à China agora no segundo semestre, estamos convidados a irem juntos, né? Então acho que ficou tudo esclarecido. Acho que divergências ideológicas muito ou para a esquerda ou muito para a direita, no momento de governo vai atrapalhar. O próprio presidente sempre fez o compromisso de governar sem viés ideológico, né? O que fosse vantajoso e justo para o Brasil. E foi isso que a gente foi atrás. A principal crítica do filósofo Olavo de Carvalho foi que o grupo estaria até tendo contato, né, com um sistema de reconhecimento facial que poderia ser adotado nos nossos aeroportos. Isso de fato aconteceu? Vocês conheceram esse sistema? Tiveram informações? Conhecemos o sistema de reconhecimento facial chinês, assim como também já conhecemos o israelense, né? Mas o grande ruído de comunicação que houve aí é em questão dessa empresa que domina o mercado chinês lá, ter tido uma executiva presa, né, por acusação de espionagem. Mas o que ficou esclarecido... Usando esses dados, né, de reconhecimento facial para outros fins. Não. Na verdade, era sobre espionagem industrial. E aí a gente foi ver que a maior empresa americana tem 12 executivos presos, a maior empresa japonesa teve executivos presos. O que a gente que é um cidadão comum não sabe é que nesse mundo da alta tecnologia, a espionagem industrial, infelizmente, acaba sendo uma coisa corriqueira. Nada teve a ver com o governo. Fizeram até uma brincadeira com a gente. Falaram assim, nossa, se assustaram tanto quando teve um executivo chinês preso, tanto de executivos brasileiros que já foram presos, se ninguém mais quisesse fazer negócio com o Brasil, seria uma coisa avassaladora. Mas a gente teve agora o reconhecimento facial usado já no Carnaval de Salvador,
onde um criminoso acabou sendo preso, né, mesmo fantasiado, graças ao sistema de reconhecimento facial. Falando um pouco agora da movimentação em Brasília, nós estamos acompanhando toda essa disputa aí, né, para a votação da reforma da Previdência, que está emperrada, né? Estavam esperando que chegasse o texto da reforma dos militares, o texto chegou, mas aí vem esse desgaste entre o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o presidente Bolsonaro. O senhor acredita que a reforma da Previdência vai ser votada no primeiro semestre, como espera Bolsonaro? Acredito que vai ser votada no primeiro semestre. Estivemos conversando com vários militares, eles estão satisfeitos, mesmo tendo um aumento da contribuição obrigatória de 11% para 14,5%. Algumas regalias foram cortadas. O que está gerando certamente um desgaste é que o governo Bolsonaro não faz o famoso toma lá da cá. Não oferece cargos em troca de votos, né? E a tão famosa aposentadoria parlamentar, a partir da próxima legislatura, se Deus quiser, está cortada. Então, o parlamentar que antes se aposentava com salário integral de 33 mil, agora vai ter que se aposentar com um teto no INSS, hoje em torno de R$ 5.800, né? E nós, da base do governo, particularmente da minha parte, mesmo tendo direito à aposentadoria parlamentar por ter entrado na 56ª legislatura, já abri mão de uma futura aposentadoria parlamentar e contribuo hoje no INSS. Abri mão do plano de previdência privada dos parlamentares, para dar o exemplo, né? Por falar em alguns pontos da reforma, homens 65 anos, mulheres 62 anos, o que o senhor achou dessa proposta em relação à idade mínima? Em regra geral, achei satisfatório. Claro que a gente tem que respeitar alguns direitos preservados. Eu acredito que para o trabalhador rural, por exemplo, essa idade pode ser reduzida, né? Para trabalhadores de alto risco, como policiais também, essa idade deve ter reduzida, respeitando as suas particularidades. É isso que eu ia até perguntar para o senhor. Professores com aposentadoria, se aposentando aos 60 anos, tanto homens como mulheres. Professores, se tiveram aquela carga horária integral, que a maioria dos professores, alguns têm até dupla jornada, né? Eu acredito que sim, 60 anos é um trabalho, uma idade boa. E para os trabalhadores do campo, 60 anos também, tanto para homens como mulheres? 60 anos também, e mesmo nós, da base do governo, pedimos para fazer uma emenda no projeto, no caso do BPC, do benefício de prestação continuada, para que hoje ele não recebe nada com 60 anos, passaria a receber R$ 400 aos 65 anos. Nós pedimos para que já aos 60 anos, né, como o trabalho do campo é um trabalho mais castigante, que fosse integral esse benefício continuado a partir dos 60 anos. Lembrando que hoje, com 60 anos, o trabalhador do campo não recebe nada. Ele recebe apenas a partir de 65. Mudando um pouquinho de assunto, mas continuando em Brasília, desde fevereiro o senhor está coletando assinaturas para a criação da Frente Parlamentar Armamentista. Isso. Em que pé está a criação dessa frente? Hoje nós temos 184 assinaturas. O objetivo era 170 para a instalação da frente, ela já está instaurada, está tramitando, né, para a sua instalação. Nós acreditamos que até o dia do seu lançamento, que será para a última semana de abril, chegaremos a 200 assinaturas. O que difere da Frente Parlamentar da Segurança, conhecida como Frente Parlamentar da Bala, que já existe? Isso. A Frente Parlamentar da Segurança Pública, ela tratará dos assuntos referentes exclusivos à segurança pública. Por exemplo, o contingente policial ou políticas públicas para a redução da criminalidade. A Frente Parlamentar Armamentista, ela vem trazer para o Congresso, ou seja, tirado só do Executivo e trazer para o Legislativo a discussão sobre qualquer tipo de armamento ou da própria legislação. Por exemplo, no Brasil nós temos um monopólio da indústria nacional que impede as forças policiais de terem uma padronização internacional de armamento. Ou seja, nós compramos um armamento de uma qualidade inferior por um preço até, às vezes, superfaturado. A gente, por exemplo, eu não consigo com o meu policial do Rio de Janeiro, que tem a cidade de maior índice de morte de policiais da América Latina, tem um armamento de ponta como um policial americano ou um policial europeu. Essa frente parlamentar procura, por exemplo, trazer a quebra do monopólio para, quem sabe, aqui em Três Lagoas a gente ter uma fábrica americana, uma fábrica sueca, que gere empregos, gere dividendos aqui no Estado, recolha impostos e possibilite ao nosso policial de ter um armamento mais barato e de uma qualidade superior. O senhor já se mostra a favor, então, né, dessa abertura do mercado das armas aqui no Brasil e também apoiou a posse, né, o decreto da posse, e também vai apoiar, no caso, um decreto de porte de arma da liberação? Sim, justamente. Na instauração da frente, a gente coloca alguns verbos jurídicos e alguns termos, e quando se trata de posse e porte, a gente acrescentou os termos somente discussão.
justamente para isso não ficar somente na mão do executivo, né? Sai um decreto ou uma medida provisória e seria já em vigor a partir daquele momento. Eu quero trazer para o Congresso essa discussão sobre o porte, tanto que na própria comissão que vai discutir o Estatuto do Desarmamento, que será instalada daqui a 2 anos, a frente parlamentar vai ter uma forma atuante e ouvirá inclusive os contrapontos contras, né? Para isso os deputados e legisladores estão lá. Inclusive entre os pontos contras, a gente pode citar o que aconteceu em Suzano recentemente, na Nova Zelândia também, liberar, no caso, o porte, flexibilizar, isso não vai contra, né? Vai na contramão aí dessa demanda? Isso na verdade também é um segundo ruído de informação, né? A gente tem a informação desde 96, onde houve aquele massacre em Columbine, nos Estados Unidos, que todo o massacre escolar ele é feito numa área livre de armas. Então, esses atiradores hoje eles sabem, inclusive nos massacres americanos, eles pesquisam, porque dentro de algumas escolas americanas, né, como a legislação lá é estadual, ficou proibido 100% o uso de armas. E eles são tão cruéis e tão covardes, esses terroristas, que eles desenvolveram um cálculo, que um massacre dura em torno de 5 a 7 minutos, e a polícia demora de 20 a 15 para chegar. Então, sempre a polícia só vai chegar depois que o crime já aconteceu. Não por inércia da polícia, por tempo matemático mesmo, porque é impossível você ter um batalhão perto de cada escola, o tempo de deslocamento. Então, eu tenho um projeto de lei que vai ser implementado agora já, antes do segundo semestre, colocado em discussão, a gente está costurando isso junto com as 2 comissões, que seria o uso obrigatório de seguranças particulares nas escolas particulares e a guarda municipal na escola. A gente acha que isso vai gerar um efeito psicológico no atirador, porque ele sabe que em caso de uma ameaça, a resposta seria imediata. Por falar em projetos do senhor, nós estamos mostrando sempre aqui no Bom Dia MS a situação difícil de quem precisa da saúde pública em Mato Grosso do Sul. Hospitais lotados, falta de leitos, né? Superlotação também em UPAs, inclusive saúde. Né, saúde pública é a principal reivindicação do eleitor sul-mato-grossense, segundo o Ibope. Que projetos o senhor tem para essa área aqui em Mato Grosso do Sul? Mais do que projetos, a gente está buscando recursos, né? A gente tem ideia de julgar o parlamentar pelo número de projetos apresentados, né? É muito melhor a gente costurar alguma coisa com os colegas e trazer um recurso para o Estado do que apresentar um projeto que muitas vezes não vai ter apoio. Eu tive esse final de semana na fronteira, a gente conseguiu, junto com o Ministério das Cidades, uma emenda de 5 milhões de reais para o segundo semestre, exclusiva para obras inacabadas. Então, eu fui conhecer algumas realidades e estive na UPA de Ponta Porã, que está em praticamente 60% pronta. Então, essa emenda extraordinária, eu vou alocar exclusivo na área da saúde em obras inacabadas. Então, a gente pode tentar fazer alguma coisa na Santa Casa, desde que, como disse o ministro Mandetta, haja algum projeto do município por escrito, apresente os números para a gente, né? E é porque, às vezes, o município solicita o recurso, mas não dá a satisfação para o governo federal do que ele fará com aquele recurso. O senhor esteve, inclusive, em Ponta Porã. Eu queria que o senhor falasse, imagino que o senhor também ouviu muitas reclamações em relação à falta de segurança, né? Região de fronteira com o Paraguai parece uma terra sem lei. O que pode ser feito? Muita gente tentou, mas a gente ainda continua vendo vários casos de morte, inclusive já noticiamos uma aqui hoje no Bom Dia MS. Infelizmente. Hoje eu fui surpreendido com essa notícia de mais um tiroteio em Ponta Porã. Eu estou conjuntamente com a senadora Soraya Tronic, também do meu partido PSL. Nós estaremos com o ministro Moro essa semana e nós estamos levando para ele um projeto que desenvolvemos mesmo antes da campanha, que se chama Mato Grosso do Sul Seguro, Brasil em Paz. Nós sabemos que hoje é muito mais fácil você reter droga e armamento aqui na fronteira do que quando ele já está numa favela do Rio de Janeiro, né? Ou dentro de uma guerra de uma facção. Então, primeiro, a gente quer recurso do governo federal, a gente está levando a responsabilidade ao governo federal de tutelar os presos do tráfico, porque hoje Mato Grosso do Sul tem 17 mil presos, sendo que 7 mil são do tráfico internacional. Isso é uma responsabilidade do governo federal e nós aqui, como representantes do Mato Grosso do Sul, vamos cobrar do governo federal a tutela desses presos. Você imagina a economia do governo do estado, depois que esses presos forem tutelados pelo governo federal, aonde, se sobrando dinheiro, pode ser aplicado em várias áreas, tanto na segurança pública, saúde, educação. Mas não está faltando presídios no país? Está faltando presídio nos países, mas está sobrando vaga dos presídios federais. Essa responsabilidade do crime internacional, do tráfico de fronteira,
não pode ser deixada exclusivamente para o governo do Mato Grosso do Sul. Isso tem que ser uma coisa apartidária. Eu não sou do partido do governador, mas eu entendo as necessidades do meu estado, por isso eu sou o único integrante da nova Comissão Extraordinária de Combate ao Narcotráfico e Facções Criminosas, que será instaurada no começo do segundo semestre, justamente por conhecer as realidades aqui da fronteira. Tá certo. Eu conversei com o deputado Loester Trutz, deputado federal aqui por Mato Grosso do Sul pelo PSL. Uma ótima semana. Boa viagem para o senhor a Brasília. Muito obrigado pelo convite. Você que está em casa aí, bom trabalho agora de manhã. Até a próxima. Até a próxima.